nessa transmissão ao vivo. Estamos diretamente da Bahia, ao vivo para todo o planeta. Aleluias! Pelo canal de Estudo Bíblico com o irmão Bruno, hoje falando sobre a verdade do Apocalipse. Amém? Quero saudar aos irmãos com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aos irmãos inscritos no nosso canal, sejam muito bem-vindos. A você que ainda não se inscreveu no canal, se inscreva no nosso canal, ative o sininho, deixe seu like, deixe aqui seu comentário. O chat ao vivo está aberto para que você possa comentar aquilo que você quiser. Estamos aqui falando sobre Apocalipse, a verdade do Apocalipse, amém? Hoje nós vamos ver a verdade do Apocalipse que não é pregado nos púlpitos hoje em dia, a verdade que não é falada por muitos líderes espirituais hoje em dia. Hoje nós vamos interpretar e desvendar a verdade da palavra de Deus. Eu quero pedir a você que está nos acompanhando, que vai ver essa transmissão, esse vídeo que vai ficar gravado nesse momento, neste domingo, dia 25 de janeiro de 2026, estamos ao vivo, mas este vídeo vai ficar gravado para você poder assistir quando quiser, o momento que quiser, a hora e o dia, aonde você quiser, amém? Mas eu quero aqui trazer a esclarecimento que nós vamos hoje falar sobre o Apocalipse, o 27º livro do Novo Testamento, o único livro, como que foi falado, o 27º livro, do Novo Testamento, o único livro que fala sobre profecia. Os demais livros, os 26 livros de Mateus a Judas, fala sobre acontecimentos, biografias de Cristo, cartas de Paulo, doutrinárias e etc. Mas exortações aos discípulos, à igreja de Cristo. Mas o livro de Apocalipse fala apenas da profecia que vai acontecer nos últimos dias, nos últimos tempos. Será que já estamos vivendo os últimos dias? Será que já estamos vivendo os últimos tempos? Ou será que já aconteceu? Vamos ver aqui dentro da palavra de Deus, amém? Vamos começar aqui, abra sua Bíblia, você que está conosco acompanhando, no livro de Apocalipse, capítulo 22, vamos ler apenas o versículo de número 7. A pretextual, a epígrafe, fala admoestações e promessas finais, conclusão, ou seja, aqui está falando sobre admoestações e promessas finais. As últimas promessas de Cristo que ele fez para João. Então, amados irmãos, precisamos ficar vigilantes com esses pregadores, profetas, que vêm profetizando na sua vida coisas que não vêm de Deus. Porque o próprio livro de Apocalipse está dizendo, no capítulo 22, versículo de número 6, a pretextual, aqui na minha Bíblia, Almeida, revista e corrigida, está dizendo, a pretextual, essa epígrafe aqui do capítulo, que está dizendo admoestações e promessas finais. Promessas finais. Hoje nós vamos desvendar o engano religioso, do sistema religioso que coloca medo nas igrejas, dos cristãos, que coloca medo em você, que prega um evangelho de medo, ensinando um Deus que não existe, um Deus que traz medo às pessoas. O Deus que eu sirvo, ele não coloca medo em ninguém. O Deus que eu sirvo é um Deus que salva, viva, liberta, lapida, molda, habilita, transforma e capacita para que ele seja salvo, para que ela seja salva pela misericórdia de Deus dada por Jesus Cristo, nosso Senhor. E há admoestações e promessas finais e a conclusão disso tudo. Vamos ler apenas o texto de número 7. O versículo 7 do capítulo 22 de Apocalipse
é o próprio Senhor Jesus Cristo falando para João. Eis que presto venho. Vamos pegar aqui e frisar. Eis que presto venho. O que é isso? Vamos ver já já o que significa eis que presto venho. Porque nós temos algumas figuras de linguagens, modos de falar. Alguns falam eu estou perto de chegar, alguns falam eu estou distante, mas aqui o texto vai dizer eis que presto venho, 2 pontos. Pausa breve. Bem-aventurado ou feliz aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Ponto final. Agora nós vamos entender o que significa esse eis que presto venho. Significa eu venho rapidamente, sem demora. Uma promessa bíblica de Jesus sobre sua segunda vinda, enfatizando a urgência da preparação espiritual, vigilância e perseverança na fé, com a recompensa celestial para os fiéis, como encontrado no livro de Apocalipse, o que estamos lendo agora e estudando. Significado detalhado. Eis que uma interjeição que introduz algo importante, chamando a atenção para o que vem a seguir. Olha só, para o que vem a seguir. Sabemos que o livro de Apocalipse, alguns estudiosos, teólogos, que dizem que conhecem a palavra de Deus, falou que o livro foi escrito de 90 a 96 depois de Cristo, depois da destruição de 70 do Templo de Jerusalém. Eu não concordo com isso. Não. Porque, pelo meu entender e discernimento que o Espírito da graça de Deus me dá, o livro de Apocalipse, junto com os demais livros do Novo Testamento, foram todos escritos antes de 70, depois de Cristo. Antes da destruição de Jerusalém, repito, o livro de Apocalipse foi escrito. E todos os livros do Novo Testamento foram escritos para que ficasse detegrafado, escritos, o que Jesus revelou para os seus enviados, que são apóstolos. Amém? Eis que uma interjeição que introduz algo importante, chamando a atenção para o que vem a seguir, como olhar, ou como olha ou veja. Vamos lá. Presto. Olha só que interessante. Presto significa rápido. Vamos introduzir aqui, vamos interpretar comigo o capítulo 22 de Apocalipse, o versículo 7. Diz assim: eis que perto, ou eis que rápido, eis que ligeiro, em breve, prometo para acontecer. É isso que está dizendo aqui o verso 7, quando Cristo diz, eis que presto venho. Ele está dizendo, ei, eu venho rápido. Ei, eu venho ligeiro, em breve, pronto para acontecer. Já passaram-se mais de 1950 anos que a Bíblia foi escrita, que Jerusalém foi destruído, que o templo de Jerusalém foi destruído. Já passaram mais de 1950 anos, para ser bem preciso, que todo o Novo Testamento foi concluído e que essa palavra foi predita a João, o discípulo mais novo de Jesus. E quando a palavra diz, ei que presto venho, significa que ele vai vir rápido. É ligeiro.
É sem demora. E por que é que hoje nos púlpitos estão dizendo que Cristo ainda vai voltar? Se a própria palavra, se ele mesmo dizer, eu estou perto de vir. Cristo está falando, eu estou perto de vir. Não quer dizer que ele vai voltar agora. Quer dizer que ele já voltou. E nós vamos entender isso aqui mais na frente. Venho a ação de Jesus retornando à terra. Contexto bíblico e espiritual. Apocalipse, a frase é uma promessa de Jesus em Apocalipse 22, do 7 ao 12. 22, 7 e 12 e 20. 22, capítulo 22, versículo 7, 12 e 20 também. Indicando que sua vinda será repentina e gloriosa. Urgência. A mensagem é um chamado para que os crentes vivam em santidade, mantendo a fé acesa, pois o tempo é curto e a volta de Cristo é iminente. Preparação é um alerta para estar pronto, como a parábola das virgens com lamparinas acesas, simbolizando vigilância e boas obras para não ser pego de surpresa. Recompensa. A promessa de recompensa, coroa, para aqueles que perseverarem na fé até o fim, protegendo sua salvação. Em resumo, é um convite à vigilância constante, à fé inabalável e a prontidão para o retorno de Cristo, que virá com poder e majestade para julgar e recompensar. Amados irmãos, isso aqui é muito forte. Por que, irmão Bruno? Isso aqui é muito forte. Eu vou te falar porque é muito forte. Todo o livro do Apocalipse fala sobre a volta de Jesus. Todo o livro de Apocalipse fala sobre as profecias que Jesus deu a João e suas revelações. Eu quero aqui, vamos aqui em João, no livro de João, abra comigo. Livro de João, capítulo 21. João, capítulo 21, versículo 22. João 21, 22. Disse-lhe Jesus, se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Segue-me tu. Ou seja, Jesus falou para Pedro, Pedro, eu quero que João fique até que eu venha. O que é que isso quer dizer? Todos os demais discípulos iam morrer, iam cumprir a sua missão. Cada um dos enviados de Cristo, os seus apóstolos, tinham a sua missão. Mas a de João era diferente das demais. João, ele tinha que ficar até Jesus voltar. Porque João era conhecido como o discípulo mais novo de Cristo e que tinha mais intimidade. Quando buscamos ter mais intimidade com Deus, nós recebemos a revelação de Deus. Mas só recebemos quando buscamos intimidade com Deus. E quando e como é que buscamos intimidade com Deus? Quando nós abrimos o nosso coração para Ele. E aqui, Jesus fala para Pedro. O contexto aqui fala que Jesus aparece a alguns dos discípulos junto do mar de Tiberíades. E Jesus, ele chega para Pedro e fala, Pedro, 3 vezes, tu me ama? Então, varão, se tu me ama, apacenta as minhas ovelhas. O que Cristo estava dizendo para Pedro? Pedro, se você me ama, apacenta os teus irmãos. Protege, Pedro. Faça o bem, acolha, vigie os teus irmãos. Cuide dos teus irmãos. E Simão Pedro vai perguntar quando Cristo diz, vem tu e me segue.
E João ia seguindo também Cristo, mas ele parou. E Pedro perguntou para Cristo: e este? O que será dele? Jesus falou: olha, ele vai ficar. Eu quero que você venha primeiro comigo. O que Cristo estava falando? Que Pedro ia primeiro do que João. João ia ser um dos últimos, ou se não, o último a encontrar Jesus. Eu quero trazer aqui para vocês, meus irmãos, que o texto, a Bíblia, nós temos que ler Bíblia, só entende Bíblia com Bíblia. Não adianta pegar outros livros e fazer estudos e procurar mestres, doutores, não. É o Espírito Santo que ensina a Bíblia com Bíblia. E aqui o verso 21 e 22 do capítulo 20 de João, diz assim: vendo Pedro a este, disse a Jesus: Senhor, e deste que será? Disse-lhe Jesus: se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Segue-me tu. Verso 23. Divulgou-se, pois, entre os irmãos este dito, que aquele discípulo não havia de morrer. Jesus, porém, não lhe disse que não morreria, mas se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Verso 24. Este é o discípulo que testifica destas coisas e as escreveu, e sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. O que pregam hoje em dia é mentira. O que pregam hoje em dia falando a vinda de Jesus Cristo é mentira. Jesus já voltou. Porque aqui a Bíblia está dizendo, não quer dizer que João não iria morrer. João sim iria morrer, mas só iria morrer quando Cristo voltasse. Seria o último a morrer. Então, se Cristo não voltou ainda e Cristo vai voltar, cadê João? Pergunto eu, João está aí? Aonde que se encontra João, o apóstolo mais novo de Cristo? Com todo o entendimento, discernimento, estudo teológico, bíblico que você tem, me informa onde é que está João. Porque o texto diz, o próprio Jesus, importa que ele fique até que eu venha. O que Cristo estava dizendo, quando eu vier, ele morre. João morreu quando Cristo voltou. Porque João passou para viver com Cristo. Quando Cristo falou, e há alguns dos que aqui estão, que não vão provar a morte, mas vão ser arrebatados. João foi arrebatado. Porque ele foi o último discípulo a morrer. E alguns falam que ele morreu de velho. E João foi o último discípulo. E ele ficou até a vinda de Jesus. E quando a Bíblia vai dizer em Apocalipse 22, 7, eis que presto venho, Apocalipse está falando, vamos ver para quem é. Abra aí comigo Apocalipse, capítulo 1. Apocalipse, capítulo 1. Todos os livros da Bíblia, que você quiser entender, leia primeiramente o seu primeiro capítulo. Se possível, completo. Que você, nos primeiros versículos, vai entender para quem é que este livro está falando. Quero lembrar para os irmãos que a Bíblia original, ela não tem capítulo e versículo. A Bíblia original, ela só é direto. A Bíblia original, ela é uma carta. Você, quando escreve uma carta para alguém, você coloca remetente e destinatário. Você não coloca lá numerações de capítulos e versículos. A Bíblia original não tem capítulo e versículo. A nossa tem por conta do tradutor católico João Ferreira. Ele fez isso. Então, abra comigo Apocalipse, capítulo 1. Vamos ler o verso 1 em diante. Tá bom? Estamos fazendo aqui um estudo sobre a palavra de Deus. Apocalipse do apóstolo João, que o nome verdadeiro, que era antigamente, era Revelação de Jesus Cristo a João.
Esse é o nome original do livro. É como já vemos no título, na pretextual do capítulo 1. O título e assunto do livro. Capítulo 1 de Apocalipse, verso 1. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos, no plural, seus servos, as coisas que brevemente devem acontecer. Quando se fala de breve, não quer dizer que vai demorar. Precisamos entender e respeitar isso. Amados, quando a Bíblia se fala de breve, breve é breve. Eu não posso dizer que breve eu estarei. Eu estou aqui hoje na Bahia. Graças a Deus, em nome de Cristo vivo. Para a glória de Deus, aleluias. Eu não posso dizer que em breve eu estarei no Amapá, Roraima, ou nos Estados Unidos. E demorar 2000 anos. Que breve é esse? Breve é próximo, é logo. Breve não é distância, breve é curto prazo, curto período. Então, quando aqui o capítulo 1, do primeiro versículo do Apocalipse diz aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, e pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo o que tem visto. Bem-aventurado. Olha o que fala o verso 3. Ou felizes. Aquele que lê. E os que ouvem as palavras desta profecia. E guardam as coisas que nela estão escritas. Agora vem o texto-chave. Que com esse texto nós conseguimos desmascarar muitos falsos mestres, muitos falsos profetas que ensinam mentira nos púlpitos hoje em dia, labachúria. Porque o tempo está próximo. Você está vendo? Vamos ler o verso 3 de Apocalipse 1. Você que chegou agora, manda aí, deixa aqui no chat que está ao vivo o seu nome, o local onde você está, o seu estado, país, em nome, sua cidade também, em nome de Cristo vivo. Vamos ler comigo Apocalipse capítulo 1, verso 3. Bem-aventurado aquele que lê, e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas. Por que, irmão Bruno? Se alguém pergunta a João, por que, João? Porque o tempo está próximo. Então, se está próximo, irmão, não vai demorar. Agora vamos lá. Verso 4. Dedicação às 7 igrejas da Ásia. Amados, você quer fugir do engano religioso? Você quer fugir do engano de placas, denominações que ensinam o contrário da palavra de Deus realmente? Você tem uma Bíblia na sua mão. Pegue ela, examine, estude a labachúria. Aprenda a palavra de Deus. Peça ao Espírito Santo da graça divina para que te revele no oculto, profundo e escondido, que Deus vai te revelar a verdade e seus mistérios. Ouça a voz do Espírito de Deus que é dentro de você, amados. Ouça a voz do Espírito Santo de Deus, que branda dentro do teu coração, oh glórias. Oh, aleluia. Saiba ouvir a voz de Deus, amados. Saiba ouvir a voz de Deus. Eu estou sentindo Deus aqui nesse momento, aleluia. Porque você só sente Deus quando você lê a Bíblia pela direção do Espírito de Deus. E sem distorção, sem engano. É Bíblia com Bíblia, só se entende Bíblias com Bíblia.
Você só vai entender a Bíblia, a palavra de Deus, com a própria Bíblia. E quando o verso 4 de João, as 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco da parte daquele que é, e que era, e que há de vir, e que dá dos 7 Espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama e em seu sangue Rabachuricanta nos lavou dos nossos pecados, aleluias. Você está vendo isso aqui comigo, irmãos? Será que dá para você entender? Será que dá para você entender? Aquele que nos ama. Aquele que nos ama. Quem é que te ama? Porventura, o teu esposo, a tua esposa? Os teus filhos? Dão a vida por você? Ou alguém que se fez carne? Habitou no madeiro? Subiu naquele maldito madeiro para dar a vida por mim e por você hoje. Esse é o Jesus que eu prego. Aquele que me ama, aquele que te ama. E que no seu sangue nos lavou de todos os nossos pecados. Aleluia. Olha o que fala o verso 6. E nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A Ele glória e poder para todo o sempre. Amém. Amados, estas 7 primeiras cartas do Apocalipse foram escritas às 7 igrejas da Ásia Menor, ainda no primeiro século. O Apocalipse completo, os 22 capítulos de Apocalipse, não fala nada de hoje. Não fala nada de hoje. Ah, mas irmão, você é preterista? Eu não quero saber de preterista, futurista e etc. Um pouco me lixando. Tem que ler a Bíblia e interpretar com o Espírito da graça de Deus. E a Bíblia toda, no contexto geral, os 66 livros de Gênesis a Apocalipse, fala apenas de uma nação, Israel. E todo povo que invocar o nome do Senhor, judeu ou não judeu, será salvo. Mas a Bíblia fala do julgamento de Deus com Israel. O julgamento de Deus aqui é com o povo de Israel, que pecou no Éden. Como assim, irmão Bruno? Adão e Eva, o pecado do Éden, causou este julgamento do Apocalipse. E quando as 7 cartas da igreja da Ásia fala sobre o que João escreveu aqui, as 7 igrejas são elas: a primeira igreja, a igreja de Éfeso; a segunda igreja, a igreja de Esmirna; a terceira, Pérgamo. E vamos lá. A quarta, Tiátira. A quinta, Sardo. A sexta, vamos lá, Filadélfia. E a sétima, Laodiceia. Todas estas 7 igrejas, Jesus estava falando para tratar com elas. Elas estavam vivendo naquele... Precisamos respeitar os contextos culturais e históricos. E o contexto histórico daquele momento era que eles estavam vivendo momentos de perseguição, tribulação, martírio. Se o Império de Roma acha um cristão ali, era para o Coliseu, irmãos. Cova de leões, jaula com leões. Ou alguns martirizados, como Pedro, cabeça para baixo.
crucificado, como Paulo também, martirizado, decapitado numa masmorra. Paulo pregou muito. Depois de Cristo, Paulo foi o maior implantador de igreja do primeiro século. E como que ele morreu? Paulo tinha muitos filhos na fé. Mas ele vai dizer a Timóteo: todos me abandonaram. A tua família vai chegar um momento que vai te abandonar. Oh, aleluia! Os teus filhos vai chegar um momento que vai te abandonar. A tua esposa, o teu esposo, mesmo que seja na morte, quando algum deles morrerem, mas vão te abandonar. Mas existe um que nunca te abandona e que nunca te deixa órfão. É o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus, que habita na minha vida e na tua vida, ele nunca te deixa órfão. Ele nunca vai te abandonar, sair de perto de você. Não. Por quê, irmão Bruno? Porque ele está dentro de você. Aleluia. Não tem como. É o Espírito conselheiro. É o Espírito que prepara. É o Espírito consolador que consola. E quando lemos aqui, irmãos, o verso número 7, vai dizer: eis que venho com as nuvens, e todo olho o verá, até os mesmos que o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Aí quando lemos isso daqui nos púlpitos hoje em dia, as pessoas levam para o lado literal. É porque as pessoas querem ver Cristo vindo nas nuvens, né? Querem ver o céu se abrir e ver Cristo vindo nas nuvens. Vamos lá comigo. Em Atos dos Apóstolos, se não me falha a memória, capítulo 7, se não me engano, quando Estevão estava sendo martirizado. Peraí. Estevão disse, ele estava sendo apedrejado. Eis que vejo o céu aberto, e o Filho do Homem à destra do Pai. Será que Estevão estava vendo na forma literal ou espiritual? E os que estavam apedrejando ele, estavam vendo também? O que isso chama a atenção, irmão Bruno? Viver uma vida de espírito. Você vai ver Jesus Cristo vindo. Mas viver uma vida de carnalidade, você nunca vai ver Jesus vindo. Como assim, irmão Bruno? Quem estava apedrejando Estevão não viram Cristo, mas Estevão viu. Por quê? Porque Estevão estava sendo apedrejado, mas dizia: Pai, perdoa-os. Eles não sabem o que fazem. É fazer o bem. Oh, aleluias! A quem te faz o mal. Isso é da Espírito. O Espírito de Deus pratica essas obras. E aquele que faz o mal não enxerga o espiritual e não consegue ver Cristo. Mas a palavra vai dizer: eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá. Mas, irmão Bruno, todo olho vai ver Cristo, etc. Porque está escrito, está aqui, ó, é verdade, está na Bíblia. Todo olho o verá, até os mesmos que o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Ou seja, sim, assim seja. O que isso quer dizer? Porque até os que fazem o mal vão ver, mas vão ver para condenação. Se lembra que Cristo falou em Mateus 25, 31 por diante? Vai separar os bodes das ovelhas. Mas também vão dizer: Senhor, por que estamos do lado esquerdo? Quando tivemos com fome e não te demos de comer? Cristo vai dizer:
quando você não fez a um desses pequenos. Você quer realmente ver Cristo? Pratique boas obras. O livro de Apocalipse, ele resume a profecia que fala dos últimos tempos, dos últimos dias. É um livro escatológico que ensina a doutrina dos últimos acontecimentos, que muitos ainda esperam por não conhecer a verdade ainda hoje, o que já veio, o que já aconteceu. Mas então, irmão Bruno, se já aconteceu, o que devemos fazer? Estudar esta palavra, aprender e colocar a nossa vida nela. Não é colocar ela, não é colocar a palavra de Deus em nossa vida. Não. Como assim, irmão? Peraí, vigia, varão. Não, não é assim. É colocar a nossa vida dentro da palavra de Deus. Porque existe um porém nisso. A palavra de Deus, vamos comigo, ela é como um I. Ela é reta. Ela não se torce. Não tem curva. A nossa vida é igual um S. Cheio de defeitos, falhas. Se nós pegar a palavra de Deus que é reta e colocar na nossa vida que é um S, a palavra de Deus vai ficar cheia de curva, cheia de viravolta, cheia de distorções. E não é assim. Nós temos que pegar a nossa vida que é tortuosa, desorganizada, desarrumada, literalmente falando, e encaixar na palavra. Porque a palavra é reta, não se distorce. E quando pegamos a nossa vida que é distorcida e colocamos na palavra, o S, ele fica reto igual o I. Então, o que é isso, irmão Bruno? É praticar a palavra de Deus. Não é só ser ouvinte. Muitos querem pegar a palavra de Deus e colocar na sua vida. Eu tenho um estilo de vida e quero viver desse jeito. Aí pega a palavra de Deus e usa para viver daquele jeito. Não é assim. É você estudar a palavra de Deus, renunciar a sua vida e colocar ela na palavra de Deus. E foi esse o propósito da revelação que Jesus deu a João para levar para as 7 igrejas da Ásia. E depois ele vai fazendo uma retrospectiva na mente de João, para que João venha entender e compreender tudo, o retrospecto de tudo. E João, ele vai vendo, vai aparecendo para João a visão do trono da majestade divina e os 24 anciões e os 4 animais. João vai vendo o livro selado com 7 selos, somente o Cordeiro é digno de abrir. João vai ver também, amados irmãos, a abertura dos primeiros selos, 6 selos. João vai ver também os israelitas fiéis são salvos de perigos iminentes. Ou seja, como assim? Os israelitas? Veja que a Bíblia, a pretextual do capítulo 7, não está falando os brasileiros, os norte-americanos, os europeus, não. Os israelitas fiéis são salvos de perigos iminentes. É quando vemos o capítulo 7. Será que não dá para entender que toda a Bíblia fala de Israel, irmãos? Toda a Bíblia fala de Israel, o povo de Jerusalém, o povo de Israel. E todos quantos são gentios que expressam a mesma fé em Cristo, que alguns de Israel também expressam, se unificaram. Agora não existe mais judeu nem grego, agora é todos em Cristo e Cristo em todos. Não existe mais separação. João ainda vê a visão dos mártires na glória. João ainda vê a abertura do 7º selo, os 7 anjos com as 7 trombetas, as 4 primeiras e etc. A 5ª trombeta, a 6ª trombeta. Isso é tudo falando da destruição de Jerusalém, do que ia acontecer. É tudo falando
quando o Apocalipse foi escrito, o templo ainda estava de pé. O templo ainda estava de pé. Porque quando você vai ler nas cartas aqui, que João escreve aqui, que vê aqui medindo, né, com a vara, o templo, o santuário, está falando de quê? O templo de Jerusalém estava de pé ainda, irmão. O templo, ó, as duas testemunhas. É comido por João um livro trazido do céu. A mulher e o dragão. A sétima trombeta. Vamos lá. Vamos ver aqui, né? Essa sétima trombeta, Apocalipse 11:15. E tocou o sétimo anjo a sua trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo o sempre. E os 24 anciões que estão assentados em seus tronos diante de Deus, prostraram-se sobre seus rostos e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eres e que hás de vir, que tomaste o teu grande poder e reinaste. Iraram-se as nações e veio a tua ira, e o tempo dos mortos para que sejam julgados, e o tempo de dares o galardão aos profetas, teus servos, e aos santos, e aos que temem o teu nome, a pequenos e a grandes, e o tempo de destruíres os que destroem a terra. E abriu-se no céu o templo de Deus, e a arca do seu concerto foi vista no seu templo. E houve relâmpagos, e vozes, e trovões, e terremotos, e grande saraiva. Amados, isso aqui é literal? Ou é simbólico? Ou é uma metáfora? Ou é uma figura de linguagem? É muito importante interpretar a Bíblia. É muito importante, amados irmãos, nós entendermos quando que é literal e quando que é simbólico. E a Bíblia ainda vai falar acerca de medir o tempo e etc. Mas preste atenção. Vem cá comigo. Em 70 aconteceu a destruição de Jerusalém. 1.100.000 almas morreram dentro da cidade. Mateus 24 foi completo, cumprido. Mas o momento em que aquilo ia acontecer, Cristo não sabia. Ele mesmo fala, o dia e a hora ninguém sabe, só Deus. Mas vigiem, porque vai acontecer. E quando nós vamos para o Apocalipse 13, a besta que subiu do mar e aqui subiu da terra, a gente vamos ver que tudo isso fala do povo de Israel. O julgamento do povo judeu. O Apocalipse, meus irmãos, não está falando dos dias de hoje. Se entra um governo, sai um governo, entra um papa, sai um papa, todo mundo fala é o anticristo. Vai acabar o mundo. E na virada de 2000, eu me lembro como fosse hoje, no ano de 99 para 2000, saiu aí várias profecias, o mundo vai se acabar em 2000, pronto, é porque está virando um século, virou o mundo. Que falta de conhecimento. Eu confesso, eu tinha 13 anos, 12 anos por aí, não me lembro mais. Mas eu vi passar nos noticiários, pessoas se mataram, pessoas traíram mulher, traíram marido, romperam o casamento, acabaram o casamento, venderam o que tinha, gastaram tudo. Irmãos, falando que o mundo ia se acabar.
Nós estamos há 26 anos depois. E aquelas almas que perderam as suas vidas, que fizeram aquelas tragédias no casamento, na família, passaram 26 anos já. Como que não está o pensamento deles? Por conta de enganadores que pregam o evangelho distorcido, que não tem misericórdia da tua alma. Imagina eu, que estava naquele tempo vivo, se eu acredito nesse negócio, com 13 anos me suicido. Eu tive vontade, mas sabe o que aconteceu? No meu interior, uma voz brandou e falou: você quer me conhecer? Fique quieto. Estou aqui até hoje. E hoje eu posso dizer que eu conheço Cristo. Sabe por quê? Porque Ele me ensinou essa palavra aqui. Ele me ensinou essa palavra. E eu hoje conheço o meu Jesus. Porque Ele me ensinou a verdade. E conhecereis a verdade. E a verdade vos libertará dos falsos enganos, falsos ensinos. É muitas doutrinas e disse-me-disse, usos e costumes e etc. Se eu tenho perdido a minha vida naquele ano, 2000, virada de ano, caído na profecia de muitos falsos profetas aí, já fazia 26 anos que eu teria sido morto. Não tinha nem os ossos mais. A minha mãe não estaria comigo mais. Certamente não teria filhos. Certamente não estaria aqui para ensinar para você a verdadeira palavra de Deus que não ensinam hoje. E os que ensinam são minoria. São muito poucos. Por quê? A maioria rejeita a verdade de Deus. Mas os planos de Deus, os pensamentos de Deus não podem ser frustrados. Sabe por quê? Ninguém impede o agir e o mover de Deus na minha vida e na tua vida. Você crê nisso? Por que, irmão Bruno? Por que não impede, meu irmão? Sabe por quê? Porque o que vai permanecer é o que Deus quer, meu irmão. Não adianta eu querer isso, aquilo, outro, não adianta, meu irmão. O que vai permanecer é o que Deus é isso. É o que Deus quer. Aleluia. E o que Deus quer é que nós entenda, estude a Bíblia e entenda que o Apocalipse foi escrito falando sobre a tribulação. Quando o livro fala aqui, mais para frente, verso 14 em diante, fala sobre Cristo no monte com as testemunhas, que é a Nova Jerusalém, Satanás é solto e etc. Amados, Satanás é uma expressão hebraica que significa opositor. O inimigo é a nossa carne. Eu estou te entregando aqui, nesse momento, revelações que só o Espírito Santo traz. Homem nenhum pode ter essa revelação, porque não é a carne e o sangue que revela, mas é o Espírito de Deus. O nosso inimigo é a nossa carne, meus amados. Satanás e diabo é apenas expressões usadas pelos judeus, pelo povo. É uma expressão. E Satanás, no hebraico, significa opositor. É tudo que se opõe. Se eu quero uma coisa de um jeito e alguém quer de outro jeito, essa pessoa está se opondo à minha vontade. A expressão para isso é Satanás na vida dela. Porque eu quero de um jeito e ela quer de outro. Então, ela está indo pela carne. Está dando lugar para a carne. A carne é Satanás. É a expressão. O Espírito é santo. Então, amados irmãos, precisamos entender quando é Espírito e quando é carne. E quando falamos diabo, é outra expressão que é
a mesma coisa, mas só que no termo grego vem de diabolos, que significa acusador, que também é a nossa natureza humana, a carnalidade. E quando a Bíblia fala de diabo e Satanás, aqui no verso 20, Satanás é amarrado por 1000 anos, os fiéis reinam com Cristo. Isso quer dizer, o opositor é amarrado por 1000 anos. Então, assim, por 1000 anos, nada vai se opor à vontade de Deus. Depois de 1000 anos, aí a nossa carnalidade começa a se opor à vontade de Deus. Aí no verso 7 de Apocalipse 20, Satanás é solto e depois vencido para sempre, porque o Espírito Santo vence para sempre. Jesus, que é o vencedor, ele vive para sempre. Então, quando nós passamos a andar em Espírito, passamos a viver para sempre no Espírito. A carne, uma hora, vai se destruir, vai voltar para o pó da terra e não vai valer mais nada. Não vai servir, até que não serve, né? Nossa carne não serve para nada. A carne para nada aproveita. O Espírito é o que vivifica. As palavras que eu vos tenho dito é Espírito e vida. João 6:63. O próprio Cristo diz: a nossa carne não aproveita de nada, meu irmão. O que aproveita é o Espírito. Mas pessoas falam, se eu for morrer de barriga cheia. Por quê? Se você tem sabedoria de Deus, você vai entender que com barriga cheia ou seca, tanto faz. O que importa é morrer no Espírito com Cristo. Que adianta morrer de barriga cheia e não ir para o céu? Ou vice-versa, né? Então precisamos buscar conhecimento de Deus. E quando passamos aqui no capítulo 22, do verso 7 que lemos, vamos ler o verso 6. E disse-me, estas palavras são fiéis e verdadeiras. E o Senhor, o Deus dos santos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que breve hão de acontecer. As coisas que breve hão de acontecer. Mas será que vai acontecer ainda ou já aconteceu? Já aconteceu, irmão. Porque a palavra de Deus não mente. Já aconteceu. Já aconteceu, irmão. Então, irmão Bruno, quer dizer que o mundo vai se acabar? Irmãos, presta atenção. O mundo não vai se acabar. Quem se acaba são as pessoas. O mundo continua. Passará céu e terra. Mas as palavras de Deus nunca passará. O que ele quer dizer com isso? O que Jesus quer dizer com isso? Que tudo ali que ele estava proferindo em Mateus 24 tinha que acontecer. Porque mesmo que o céu e a terra passassem, as palavras que ele falou não ia passar, porque tem que acontecer. E aconteceu, meus amados. Apocalipse revela tudo isso aqui, irmãos. Precisamos estudar a Bíblia para entender. E o verso 7, eis que presto venho, eis que cedo venho, eis que logo venho, eis que imediato, ligeiro, rápido venho. Bem-aventurado ou feliz aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Por quê? Porque este livro foi enviado para as 7 igrejas da Ásia. E para todos que estavam no primeiro século, que estavam passando tribulação, turbulência, perseguição e etc. E Cristo queria alertar a todos, judeu ou grego, aleluias, para que eles prestassem atenção. E Cristo chama a atenção, ele admoesta, olha, bem-aventurado aquele que guardar as palavras da profecia deste livro. Por quê, irmão Bruno? E eu, João, sou aquele que vi e ouvi estas coisas, e havendo-os ouvido e visto, prostrei-me aos pés do anjo que mais trouxe para o adorar. Aos pés do anjo que mais mostrava
para o adorar. E disse-me: olha, não faças tal, porque eu sou conservo teu, e de teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. O próprio anjo que veio de Deus falou: adore a Deus. É muita pregação hoje em dia querendo que você adore a eles. É muito pregadores querendo fama, título, carreira, currículo. Pregadores de carteirinha, né? Queima ele, Jeová. Está queimado no sangue de Jesus Cristo. Aleluia. O próprio santo que vive 24 horas adorando Deus vivo, ele falou: olha, adora Deus, irmão, porque eu sou conservo teu, e dos teus irmãos, e dos profetas, e de todo aquele que guarda as palavras deste livro. O anjo que veio da parte de Deus, o anjo que vem de Deus, aquilo que vem de Deus, fala para adorar a Deus e não a homem, doutrina, placa, igreja. A igreja é você, meu irmão. Pratica boa obra. Faça o bem, sem olhar para quem. E disse-me: não cedes as palavras da profecia deste livro, porque próximo está o tempo. Mais uma vez. Você está vendo que tudo está indicando que está próximo? Apocalipse significa revelação. Jesus revelou para João o que estava próximo de acontecer. Irmãos, passaram 2000 anos e não aconteceu ainda? Ou já aconteceu e alguns não querem entender, não querem enxergar, porque a fé é de Tomé. É no que vê e não no que crê. Bem-aventurados os que não vê, mas crê. Você crê que tudo que está escrito aqui já aconteceu? Você crê que tudo que está escrito aqui já aconteceu, que Cristo já voltou e que agora Ele é o Senhor dos senhores, Rei dos reis e o autor e consumador da tua fé e aquele que te guarda e aquele que habita dentro de você? Será que você já recebeu Cristo na tua vida ou está esperando Ele voltar ainda? Eu vou te abrir o jogo. Eu não espero mais Cristo voltar. Por quê? Porque eu já recebi Ele dentro de mim. Eu não vou ser incrédulo a ponto de dizer: eu estou esperando a volta de Jesus. Sabe por quê, irmão? Porque o Espírito Santo me revelou a sua verdade, a palavra verdadeira de Deus. E eu recebi Cristo. Quando se recebe Cristo, a gente não espera o que já está conosco. É como você ir para a porta de tua casa e ficar esperando alguém que está dentro da tua casa chegar. Você está na tua porta, olhando atento para a rua, esperando alguém que está dentro da tua casa para chegar lá, Bachúria. Oh, acredita, meus irmãos, que existem muitos hoje em dia que dizem ser crente cristão, que estão esperando Jesus voltar, sendo que já voltou. Por falta de conhecimento, o povo padece. Quem é injusto, faça injustiça ainda. E quem está sujo, suje-se ainda. E quem é justo, faça justiça ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. E eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. É forte isso aqui, irmãos. Sabe por que é forte? Porque Cristo está falando para os que estavam lendo esta carta que João escreveu, orienta: olha, eu estou vindo cedo, viu? Eu estou bem perto de voltar.
Guarda o que tu tens, para que ninguém roube a tua coroa. O que você tem dentro de você? Será que você, porventura, tem o Espírito Santo de Deus? Será que você, porventura, tem uma fé verdadeira em Jesus? Aquela fé que já crê que Ele voltou e que habita dentro de você? Então, se você tem essa fé, guarda ela com você, para que ninguém te roube. Mas se você ainda espera Cristo, eu te convido a conhecer o meu Jesus, que já me revelou a verdade. Para finalizar, ele diz, verso 13, eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Ficarão de fora os cães, os feiticeiros e os que se prostituem, e os homicidas, e os idólatras, e qualquer que ama e comete a mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Que igreja de hoje? Não. Da Ásia Menor. Lembra do início do capítulo de Apocalipse? Para quem que foi escrito as 7 cartas? A estas igrejas. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela do amanhã. Olha que lindo, irmãos. E o Espírito e a esposa dizem, vem. E quem ouve, diga, vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. O que é essa água da vida, irmão? É a palavra de Deus. A água viva que transborda dentro de mim e de você. Tome de graça. Aleluia. Porque eu testifico a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro que, se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. Está vendo? Porque muitos estão doentes, pegam isso e aquilo. E se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa que estão escritas neste livro. Para encerrar, aquele que testifica estas coisas diz, certamente cedo venho. Amém? Ora, vem, Senhor Jesus. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês. Amém? Deixe seu like, ative o sininho, se inscreva no canal e que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Veja como passar cartão físico ou digital no Infinity Tech.